Já estamos de volta com o seu estilo de vida e agora a gente vai começar o nosso bate-papo do dia. Ontem nós falamos sobre algumas arritmias cardíacas com o Dr. Jaime Arnez e hoje nós vamos dar continuidade a esse papo aí sobre o coração, mas incluindo algumas outras coisas que a gente vai ver aí ao longo da nossa entrevista. Bom dia, doutor. Bom dia. Vamos começar explicando o que significa a fibrilação arterial. Perfeito. A fibrilação atrial é uma das várias arritmias, é uma arritmia supraventricular. Dentro da cardiologia é a arritmia mais frequente, principalmente a partir dos 60 anos, a incidência e a frequência aumenta à medida que a população vai envelhecendo. Então, a partir dos 60 anos se torna mais frequente. Acho importante a gente explicar para o público aquela questão da arritmia. Quando a gente ouve falar sobre arritmia, às vezes a gente pensa que, logicamente, tem a ver com o ritmo que o coração bate. E a gente já ouviu dizer que pode bater mais rápido ou pode bater mais devagar. E aí, esses nomes, às vezes, são um pouco complicados e não deixam a gente entender isso, né? O que seria esse bater mais rápido e bater mais devagar? Veja, arritmias é um nome genérico, um contexto geral, você enquadra tanto as arritmias que são de frequências altas, que seriam as taquiarritmias, e as frequências baixas, que seriam as bradiarritmias. Então, a gente tem dois grandes grupos de arritmias, aquelas de frequências muito altas e aquelas de frequência muito baixas. As condutas em ambas são bastante diferentes. Os riscos que elas apresentam são os mesmos? Depende do grau da arritmia. Ocasionalmente, nas bradiarritmias, a sintomatologia mais frequente são tonturas, desmaios, falta de ar, cansaço, etc. Por causa de que o coração está batendo com uma frequência muito mais baixa do esperado. Em relação à fibrilação arterial, quais são os tipos existentes? São muitos tipos, né? Na realidade, a fibrilação atrial é um tipo de todas aquelas arritmias supraventriculares. Qual o grande problema da fibrilação atrial? O grande problema é que ela ocasionalmente é assintomática. O nosso paciente ocasionalmente tem quadro de palpitações, mas o maior grande risco é que ela origina a formação de coágulos dentro do coração. E esses coágulos ocasionalmente vão para onde? Para o cérebro. E originam o famoso derrame, o acidente vasculocerebral isquêmico. E frequentemente nosso paciente fica paralisado, imobilizado, dependente, acamado, etc. E só esse tipo de arritmia pode causar esse derrame? Ou as outras também podem causar? Particularmente a fibrilação atrial, principalmente. Inclusive, algumas consequências do derrame são as partes do corpo paralisadas, sim, tem toda essa questão, né? Sim. Porque ela obstrui uma artéria do cérebro, né? Aí fica paralisada uma parte do corpo. Então, o grande problema da fibrilação atrial é que ela provoca acidente vasculocerebral. Tanto assim que 1/3 dos pacientes que têm fibrilação atrial ocasionalmente estão predispostos a um acidente vasculocerebral. E é a arritmia mais frequente dentro da cardiologia. As mesmas pessoas que podem ter um tipo de arritmia, pode ter esse tipo de fibrilação arterial, desculpa. Sim. Qualquer pessoa pode ter esse tipo de arritmia? Qualquer pessoa. Geralmente a fibrilação atrial, como falei para você, é a arritmia mais frequente dentro da cardiologia. E é multicausal. Ou seja, você tem causas primárias cardíacas, ou secundárias cardíacas, ou causas extracardíacas, que podem originar uma fibrilação atrial. E aí os sintomas dela seriam só essas palpitações mesmo. Eu posso dizer que é uma doença silenciosa? Não, ocasionalmente varia a sintomatologia de paciente a paciente. Ocasionalmente tem pacientes que eles não sentem absolutamente nada. E a primeira manifestação é o derrame, o acidente vasculocerebral. E ocasionalmente tem pacientes que têm os quadros chamados de palpitações taquicárdicas. Se esse paciente tem um quadro de palpitações taquicárdicas, é melhor, porque isso faz com que esse paciente procure o médico. E aí ele pode se prevenir de acontecer alguma coisa mais grave. Exato. Depois desse derrame, a gente passou pela fase do derrame e tudo mais, o que pode acontecer depois disso? Para por aí, acontece o derrame e aí a gente tem que tratar essa questão, ou ainda pode agravar mais o quadro? Veja, depois passou o evento isquêmico, isso já origina uma sequela, isso é irreversível. O que tem que ser evitado? Que o paciente tenha novos eventos de arritmia. Então, tem que fazer um controle mais rigoroso da parte cardiológica
para evitar novos eventos. Então, quando a gente ouve dizer que teve mais de um derrame, que teve 3, 4 derrames, significa que ele teve mais de um quadro de arritmia. Provavelmente. Ocasionalmente não foi anticoagulado, porque todo paciente que tem fibrilação atrial, a indicação é, frequentemente, dependendo, óbvio, do risco, anticoagular esse paciente. Para quê? Para que essa arritmia não forme trombos, não forme coágulos, e evitar acidente vasculocerebral. E o infarto, doutor, está dentro desse quadro? Tem alguma coisa a ver ou não? É completamente diferente? Porque quando a gente fala do derrame, a gente automaticamente já pensa no infarto, né? Parece que um anda do lado do outro, não sei o que acontece. Veja, derrame está mais associado a problema neurológico. O infarto é um problema mais cardiológico. Infarto em si não origina arritmia. O problema são após infarto. As áreas que provocaram a necrose do músculo cardíaco, esse músculo que morreu, são arritmogênicos. Aí já gera um outro tipo de arritmias, que são também malignas. E são esse grupo de arritmias, chamadas arritmias ventriculares, que são outras, que geram ocasionalmente em pacientes pós-infarto, que é a principal causa desse tipo de arritmias, a taquicardia ventricular, fibrilação ventricular e pós-infarto, pacientes coronarianos, que a gente chama, são os de maior risco para morte súbita. E de que forma que a gente sabe que esse paciente tem, por exemplo, uma chance maior de se recuperar de alguma coisa que aconteceu, como o derrame? Veja, no caso do derrame, o mais importante, esse paciente teve o derrame, teve o evento, é evitar novos eventos. Como? Anticoagulando esse paciente. Tem que ser anticoagulado, tem que ser controlada essa arritmia e tem que fazer um controle periódico. O que significa esse anticoagulado? Na realidade seria afinar o sangue. O intuito de quê? De que a fibrilação atrial não me provoque formação de coágulos. E de que forma que a gente afina o sangue? Com medicamentos, os chamados anticoagulantes. Então, a alimentação tem alguma coisa relacionada a isso? Tem como a gente fazer isso com a alimentação ou não? Não. Não tem como. Tem que necessariamente ser anticoagulado, afinar o sangue e evitar trombos. Inclusive, a gente já pode até desmentir, então, que o limão afina o sangue. Porque normalmente a gente ouve dizer isso, né? Que o limão ajuda a afinar o sangue. Então... Veja, isso não está comprovado. Não pode existir. Mas o que tem que ser feito é que o medicamento, o paciente tome os chamados anticoagulantes. Os pacientes que apresentam fatores de risco, diabetes e algumas outras doenças que podem ser um perigo, né, para outros quadros, são mais propensos a ter esse tipo de doença? Sim, são os chamados fatores de risco, né, para eventos arritmogênicos, por exemplo, diabetes, hipertensão arterial, sedentarismo, tabagismo, todos esses influenciam em problemas cardíacos. E esses problemas cardíacos ocasionalmente originam eventos arritmogênicos. Ou seja, gera uma coisa e esse problema cardíaco pode gerar uma arritmia. Como se fosse uma cadeia, né? Exatamente. Em relação à morte súbita, o que é a morte súbita? Veja, a morte súbita, como o nome fala, é um evento súbito, inesperado, de causa não traumática nem violenta, que acontece no máximo em 1 hora de iniciada a sintomatologia. É um evento fatal e não esperado, que ocasionalmente, se o paciente está próximo de um suporte ou de um hospital ou alguma coisa, o paciente recupera e seria uma morte súbita abortada ou não. E essa morte súbita pode acontecer a partir das arritmias, pode acontecer a partir de outras doenças. Seria a consequência de um outro quadro, ou ela pode acontecer individualmente por ela? Veja, existem as chamadas, principalmente 98% dos casos, é secundário a pacientes pós-infarto. Como comentei anteriormente para você, o infarto provoca áreas de necrose, áreas mortas dentro do coração, que são arritmogênicas. E essas são as principais causas de arritmias malignas. Ontem a gente conversou que a arritmia ainda é uma doença um pouco desconhecida, que ainda precisa um pouco de campanhas, enfim, de movimentos que expliquem e deixem claro o que é, de informação. E a morte súbita?
ela já é bastante conhecida, as pessoas sabem que existe ou não? Ainda é uma coisa muito fechada, muito rara, que as pessoas não têm tanto conhecimento? Olha, ocasionalmente a primeira manifestação de um evento pode ser a morte súbita e a gente não sabe por que esse paciente morreu. Então é importante realizar, obviamente, em todo paciente que tem um fator de risco, realizar uma estratificação de risco desse paciente para evitar uma morte súbita. Agora, aí você já tem um paciente que já teve algum evento cardíaco, por exemplo, um infarto. Mas existe também morte súbita em crianças, em adolescentes, por problemas congênitos, por mutações genéticas dentro da estrutura da célula cardíaca. Então, a idade em relação à pessoa que tem mais idade não influencia tanto, não é um fator específico para que isso aconteça. Para a morte súbita, não. Para a fibrilação atrial, sim, a idade é um fator predisponente para a fibrilação atrial. E aí, quanto mais idosa a pessoa é, mais fácil. Mais risco de fibrilação atrial. Agora, a morte súbita pode acontecer em qualquer idade. Tratamento para morte súbita, logicamente, não existe, né? Mas eu acredito que a gente possa trabalhar na prevenção. Existe alguma forma de trabalhar a prevenção para que isso não venha a acontecer? Existe sim. Tanto assim que a gente classifica os pacientes com risco de morte súbita, aqueles que nunca tiveram um evento, porém tem risco de morte súbita. São chamados que você realiza aí prevenção primária. E em aqueles pacientes nos quais já teve um evento de morte súbita e, por sorte, foi abortado essa morte, aí você entra na prevenção secundária. Como você previne um segundo evento ou você protege esse paciente de uma eventual morte súbita? Através de um implante de um dispositivo cardíaco eletrônico específico para monitorar, controlar os batimentos cardíacos e em algum momento que ele tem um evento de uma arritmia maligna, ele detecta e dá um choque interno. Esse seria o CDI, Esse que é o seria antigo o famoso marca-passo. o cardiodesfibrilador. É um marca-passo melhorado para outra finalidade. Inclusive, existiam muitos estudos em relação a esse marca-passo, porque ele já foi bastante invasivo, né? A gente já teve bastante dificuldade em relação a colocar ele mesmo no corpo do paciente. Ele fica por dentro, como que acontece? Explica pra gente. Atualmente mudou muito, né? Mudou muito o conceito de implante, todas essas coisas. Atualmente é uma cirurgia, óbvio, não deixa de ser uma cirurgia. Que tem uns riscos, mas com mudanças da tecnologia, o aprimoramento do médico, todas essas coisas melhoraram a incidência de complicações, riscos, etc. Então, atualmente é considerado um procedimento seguro de baixo risco. E é possível que uma pessoa perceba os sintomas antes de acontecer uma morte súbita? Esse aparelho seria uma opção, né? Porque ele percebe que já está tendo... o coração para de bater, é isso que acontece? Na morte súbita, sim. Então, o aparelho vai percebendo que o ritmo daquele coração está diminuindo e, com isso, dá um choque. Na realidade, o aparelho percebe que a frequência dele está com uma frequência muito alta. Uma frequência que esse aparelho é programado, por exemplo, uma frequência acima de 250 300. O aparelho já percebe essa frequência e já dá o choque. Então, você programa vários parâmetros necessários que ele detecta e ele interpreta como se fosse uma arritmia maligna e já dá o choque. Então, antes de acontecer a morte súbita, o coração acelera mais. Acelera. Ele não para de bater. Frequentemente não. Morte súbita, em 98% dos casos, é secundário a taquicardia ventricular ou fibrilação ventricular. Vamos para um breve intervalo. O bate-papo está super interessante. Acredito que você esteja descobrindo, tanto quanto eu, coisas que a gente nem imaginava que realmente existiam. Mas a gente vai voltar para poder esclarecer todas as outras dúvidas que ainda faltam. E se você ainda não mandou a sua participação para a gente, ainda dá tempo. Manda para o nosso WhatsApp 98111 4512. A gente está esperando por você.